Fala galera linda, o Edmara Martins em mais um vídeo para você e nós vamos prosseguir aí com a leitura desse livro, Desperte Seu Gigante Interior. Eu tenho certeza que se você está em busca de ter controle, de assumir o controle da sua vida, você vai ficar aqui comigo. E olha só, o que esse livro quer proporcionar para você e para mim, tá? Não é que você não terá problemas, mas que quando eles aparecerem, que eu substituo problemas por desafio, você vai ter o controle total da situação. Por mais que você esteja nervosa, você esteja com emoções dentro de você. Esse livro vai te ensinar como você vai ter controle sobre a sua vida, tá certo? Então, bora lá, gente. Bem, nós vamos prosseguir aqui da onde nós paramos ontem. Então, os homens são sábios não na proporção de sua experiência, mas sim de sua capacidade para a experiência. George Bernard Shaw. Há vários anos, comecei a ouvir histórias sobre o incrível sucesso de um homem chamado Duane Chapman em procurar e capturar criminosos que se haviam esquivado à justiça por muito tempo. Conhecido pela maioria das pessoas como Dog, ele se tornou famoso como o maior caçador de recompensa dos Estados Unidos. Fiquei fascinado quis conhecê-lo pessoalmente e descobrir o que o torna tão eficiente. Dog é um homem muito espiritual e seu objetivo não é apenas capturar o criminoso, mas também ajudá-lo a promover mudanças em sua vida. De onde veio esse desejo? De sua própria dor. Quando jovem, Dog fazia avaliações ruins sobre as pessoas que escolhia para fazer amizade. Por seu desejo de pertencer a um grupo, ele ingressou numa gangue de motociclistas, os Discípulos do Diabo. Um dia, no meio de uma transação de tóxico que saiu errada, um membro da gangue deu um tiro e atingiu mortalmente um homem que se encontrava no local. Seguiu-se o pânico. Os membros da gangue trataram de fugir. Dog não cometera o assassinato, mas naquela situação não havia diferença entre ser cúmplice e o homem que de fato puxara o gatilho. Ele acabou cumprindo uma sentença de vários anos de trabalho forçado, nos termos do sistema penitenciário do Texas. A prisão lhe causou tanta dor que ele reavaliou toda a sua filosofia de vida. Ele começou a compreender que as suas convicções, as suas regras e os seus valores básicos haviam lhe criado dor. Passou a se fazer novas perguntas e a focalizar as experiências na prisão como sendo o efeito das opções que fizera com sua filosofia de vida anterior. Isso levou ao ponto em que ele concluiu que ele deveria mudar sua vida de uma vez por todas. Nos anos subsequentes à sua libertação, Dog empenhou-se em diversas carreiras alternativas, até que acabou abrindo uma agência de investigação particular. Ele foi processado pelo atraso nos pagamentos de pensão alimentícia, pagamentos que não pudera efetuar quando estava na prisão, e no período de aperto financeiro depois de sua libertação. O juiz ofereceu a Dog uma oportunidade de ganhar dinheiro em vez de exigir um pagamento que ele sabia que nunca poderia ser feito. Ele sugeriu que Dog procurasse um estuprador que atacara muitas mulheres na região de Denver. Também sugeriu que ele utilizasse as noções que aprendera na prisão para calcular o que aquele criminoso poderia estar fazendo e onde ele teria se escondido. Há mais de um ano que as autoridades policiais vinham procurando em vão pelo estuprador, mas Dog conseguiu localizá-lo em apenas 3 dias. Para dizer o mínimo, o juiz ficou impressionado.
foi o início de uma brilhante carreira. Mais de 3.000 prisões depois, Dog tem um dos melhores registros dos Estados Unidos, se não o melhor. Ele alcançou uma média de 360 prisões por ano, essencialmente uma prisão por dia. Um fator crítico, com toda certeza, é a avaliação que ele faz. Dog entrevista os parentes ou amigos de sua presa e por diversos meios obtém as informações de que precisa. Descobre alguns dos valores, convicções, regras habituais do homem ou mulher que está perseguindo. Passa a compreender suas referências de vida, o que lhe permite pensar da mesma maneira que a pessoa e antecipar os seus movimentos. Com uma fantástica precisão, ele compreende os sistemas centrais dos foragidos e os resultados falam por si. 2 tipos de mudança. Então, se queremos mudar qualquer coisa em nossa vida, é invariavelmente uma de 2 coisas: como estamos sentindo, nosso comportamento. Sem dúvida, podemos aprender como mudar as nossas emoções ou nossos sentimentos dentro de um contexto. Por exemplo, se você se sente apreensivo ou rejeitado como um ator, eu posso ajudá-lo a se condicionar para que não mais se sinta amedrontado. Ou podemos efetuar o segundo tipo de mudança, tipo uma mudança global. Uma metáfora para isso poderia ser a seguinte: se quisermos mudar a maneira como seu computador está processando os dados, posso mudar o software que você usa. E assim, quando bater as teclas, o que vai aparecer na tela será formatado de modo diferente. Ou se realmente quero efetuar uma mudança que afetarão não apenas esse tipo de arquivo, mas ambientes múltiplos. Posso mudar o sistema de operação do computador pela mudança do sistema central. Podemos mudar sua interação numa variedade de circunstâncias. Assim, em vez de apenas se condicionar a se sentir diferente em relação à rejeição e eliminar os comportamentos de medo, você pode adotar uma nova convicção global que diria o seguinte: sou a fonte de todas as minhas emoções. Nada e ninguém pode mudar como me sinto a não ser eu mesma. Se me descubro em reação a alguma coisa, eu posso mudar isso no mesmo instante. Então, se você adota essa convicção para valer, não em termos intelectuais, mas sim emocionalmente falando, né? Então, no termo emocional, onde assente com certeza absoluta, tá? Pode perceber como isso eliminaria não apenas seu modo de rejeição, mas também os seus sentimentos de raiva, de frustração ou inadequação. Então, subitamente, você se torna o dono, a dona do seu destino. Ou podemos mudar os seus valores e fazer com que o valor mais alto seja o de contribuir. Neste caso, você não se incomodaria se alguém o rejeitasse. Ainda haveria de querer contribuir por meio da constante contribuição, se descobriria não sendo mais rejeitado pelas pessoas. Também se descobrirá impregnado por um senso de alegria e contato que talvez nunca tenha experimentado antes em outras áreas da sua vida. Ou podemos mudar os seus sentimentos condicionados em relação ao fumo, ao levá-lo a deslocar saúde e vitalidade para o alto de sua lista de prioridades. A partir do momento em que se torna a maior prioridade da sua vida, o comportamento de fumar vai desaparecer e, ainda mais importante, pode ser substituído por outros comportamentos que sustentarão seu novo valor de saúde e vitalidade. Comer diferente, respirar diferente e assim por diante. Os 2 tipos de mudança são valiosos. O foco da segunda parte deste livro aqui que eu estou a ler é como criar essas mudanças globais em que uma única alteração nos 5 elementos do sistema central afetará profundamente a maneira como você pensa, sente e se comporta em diversas áreas da sua vida ao mesmo tempo. Então, se você muda um único elemento em seu sistema central, há certas considerações que você passará a ignorar,
certas perguntas que não vai mais formular, certas convicções que o computador nem mesmo aceitará. Esse processo de criar uma mudança global pode ser uma força poderosa para moldar o destino. Bem, elimine a causa e o efeito cessa. Miguel de Cervantes. Há uma história que eu adoro contar, de um homem que ele se encontra parado na beira de um rio e de repente avista alguém sendo arrastado pela correnteza, impetuosa na direção de rochedos, e o ouve gritando por socorro. Ele mergulha no rio, leva o homem se afogando para a segurança, aplica a respiração boca a boca, cuida dos ferimentos e pede ajuda médica. Ainda está recuperando o fôlego quando ouve mais 2 gritos partindo do rio. Torna a entrar na água, efetua outra arriscada operação de salvamento, e desta vez de 2 moças. Antes de sequer ter tempo de pensar, houve mais 4 pedidos de socorro. Não demora muito e o homem está exausto, tendo salvado uma vítima depois da outra, e ainda assim os gritos continuam. Se ao menos ele tivesse percorrido uma curta distância rio acima, ele poderia descobrir quem estava jogando todas aquelas pessoas na água em primeiro lugar. Ele pouparia muito esforço cuidando do problema na causa em vez do efeito. Da mesma forma, a compreensão do sistema central lhe permite eliminar a causa em vez de esgotar a combater os efeitos. Um dos melhores programas que eu já planejei é o meu seminário. Eu encontro com um destino de 3 dias. Em vez dos habituais 2.000 participantes, eu limito esse programa a 200 pessoas. No Encontro com o Destino, trabalhamos juntos para ajudar cada pessoa a compreender exatamente como o seu sistema central é formado. Essa compreensão transforma as pessoas, descobrem de repente por que sentem as coisas que sentem e fazem as coisas que fazem. Também aprendem a mudar praticamente qualquer coisa em suas vidas, mas, importante ainda, fazemos com que projetem o que o sistema central de cada uma precisa para que possam alcançar seu supremo propósito na vida. Como podem se organizar para que, sem esforço, sejam levados na direção de seus objetivos, em vez de serem deliberados por um senso de valores, convicções ou regras conflitantes. Algumas das perguntas mais importantes que fazemos nesse programa são: quais são os valores que estão me controlando? E como sei quando os meus valores estão sendo atendidos e quais são meus valores? O seminário Encontro com o Destino, ele tem contado com a participação não apenas de senadores, deputado federal americano, executivo das 500 maiores empresas relacionadas pela revista Fortune e artistas de cinema, mas também com pessoas de todos os escalões da vida. Todos temos em comum alguns desafios: como lidar com desapontamento, frustração, fracasso e determinados eventos em nosso ambiente que não podemos controlar, por mais bem-sucedidos que nos tornemos. As emoções que sentimos e as ações que realizamos se baseiam no modo como avaliamos as coisas. E, no entanto, a maioria das pessoas, elas não instituem um sistema de avaliação próprio. As profundas mudanças que as pessoas experimentam neste programa em apenas 3 dias são indescritíveis. As pessoas literalmente elas mudam em questão de momentos a maneira como pensam, o que sentem em relação às suas vidas, porque elas assumem o comando da parte do cérebro que controla a experiência de vida. Então as mudanças elas acabam se tornando emocionais, até mesmo físicas, à medida que o cérebro fixa novas prioridades para o que é mais importante. Embora este livro não seja um substituto para o encontro com o destino, eu quero oferecer os meus instrumentos básicos que usamos neste programa para o seu uso imediato. Com os capítulos subsequentes, você pode produzir os mesmos tipos de mudança em sua vida a partir de agora. Teste o que você aprendeu até aqui.
A fim de estimular o seu pensamento sobre o funcionamento do sistema principal, farei algumas perguntas provocantes que devem abrir as comportas de seu pensamento e ajudá-la a identificar como partes diferentes de seu sistema são usados para tomar decisões. Lembrando aqui que nós estamos lendo Desperte Seu Gigante Interior, como assumir o controle de tudo em sua vida, tá? Isso não é fórmula de sucesso, não tem nada a ver com isso. Esse livro, ele vai te guiar a um caminho de como você terá controle em toda e qualquer situação. E o controle está dentro da sua vida, tá certo? Bom, antes de nós continuarmos, eu gostaria que você respondesse algumas perguntas. Qual é a sua lembrança mais apreciada? Qual a lembrança que você tem aí que o seu coração... A minha é do meu casamento. Segunda pergunta. Se você pudesse acabar com a fome do mundo hoje, matando uma única pessoa inocente, você o faria? Vou repetir novamente, gente. Se você pudesse acabar hoje com a fome no mundo, matando uma única pessoa inocente, você o faria? Por que sim ou por que não? Você pode escrever naquele caderno que você tem por aí. Bem, se você batesse num poste vermelho, deixando-o amassado, e não houvesse ninguém por perto, você deixaria um bilhete? Se você batesse num poste vermelho, deixando-o amassado, e não houvesse ninguém por perto, você deixaria um bilhete? Por que sim ou por que não? E se você pudesse ganhar 10 mil dólares, aí vamos transformar em reais isso, né, gente? O dólar é mais ou menos 100 mil reais comendo um prato de baratas vivas. Você o faria? Se você pudesse ganhar 100 mil reais comendo um prato cheio de baratas vivas, você o faria? Por que sim? Por que não? Galerinha, nós vamos parando por aqui nesse vídeo. Os meus vídeos aqui no canal são bem curtos. E eu espero você no próximo vídeo, onde nós vamos estar analisando como você respondeu cada pergunta de acordo aqui com o livro, tá bom? Então, gostou desse vídeo? Já deixa um like aqui pra mim, compartilha geral e lembre-se, se inscreve aqui no canal para dar aquela força, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe e te guarde.